O primeiro painel do seminário que discutiu a questão dos julgamentos repetitivos na Justiça Federal tratou do chamado IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Os efeitos benéficos do uso dessa ferramenta foram apresentados, como é o caso da segurança jurídica e da isonomia. Temas como repercussão geral, precedentes vinculantes, efeito suspensivo e prevenção de litígios também foram debatidos. Acompanhe a reportagem. O seminário sobre julgamentos repetitivos abordou com ênfase o IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que foi incluído no novo Código de Processo Civil. A ideia do IRDR, isso está escrito na lei, no dispositivo que o regula no Código do Processo Civil, é sempre que houver multiplicidade de processos com idênticas questões de direito, que o tribunal fixe a tese, significa decida a tese e distribua essa tese, aplique essa tese em todos os processos pendentes, inclusive futuros, que tratem daquela tese. O seminário foi o momento de realizar um balanço do novo Código de Processo Civil e avaliar os impactos do IRDR e do incidente de assunção de competência na Justiça Federal. Estatisticamente, a gente consegue perceber resultados importantes, desse novo sistema de precedentes qualificados. Isso é possível ver através de resultados tanto no STJ como no Supremo Tribunal Federal. Mas ainda penso que há necessidade de uma preocupação maior com o tempo do processo para a resolução desses processos em precedentes qualificados. O tempo do processo passa a ser um inimigo para a mudança cultural efetiva desse novo paradigma de precedentes vinculantes. A advogada Estefânia Viveiros classificou o IRDR como uma ferramenta positiva. Ela ressaltou o novo olhar que o advogado deve ter diante dessa novidade trazida pela lei. Na parte da visão da advocacia, no momento que nós temos a afetação do IRDR, nós advogados deveríamos fazer uma análise de viabilidade da causa, de possibilidade de acordo, de viabilidade econômica, financeira, ou seja, quais são os reflexos que de fato aquela decisão pode gerar pelo número de clientes. O desembargador federal Aloysio Mendes, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, lembrou que o novo CPC é uma lei recente, só com 2 anos de promulgada. Falarmos com 2 anos e meio do Código de Processo Civil, é claro que já é algum tempo razoável, mas ainda é um tempo também curto, digamos, para termos um balanço ainda mais profundo, mais amplo, em termos principalmente das inovações que ele trouxe. E quais os reflexos da repercussão geral e dos recursos especiais repetitivos na Justiça Federal? Se as instâncias ordinárias, e insisto, inclusive a administração pública, veem em decisões dos tribunais superiores e do Supremo Tribunal Federal um caráter normativo, ou seja, se sentem vinculadas, se sentem obrigadas a seguir aquela decisão prolatada, normalmente no plenário, ou se sentem apenas induzidas, persuadidas a seguir essa orientação. Desde que foi criada a repercussão geral, mostra evolução na função que exerce nos processos. E hoje, o que é a repercussão geral? A repercussão geral hoje, na verdade, ela é o conteúdo dos ritos repetitivos. Ela é um dos conteúdos do rito repetitivo. Por que isso? Porque a própria legislação processual, a alteração de 16 no Código de Processo Civil, ela cada vez mais aproximou os dois. Quando fala da reclamação para recurso repetitivo, ela fala também da repercussão geral junto, dando a entender realmente isso, que a repercussão geral ela evoluiu, não é mais um filtro individual, ela é hoje um conteúdo também dos recursos repetitivos. O que isso significa? Significa que o Supremo Tribunal Federal, quando vai apreciar se uma questão tem ou não tem repercussão geral, o que ele faz? Aplica o rito do repetitivo na prática. Para Alexandre Freire, ainda sobre a evolução da repercussão geral, trata-se de um método de gestão. A repercussão geral, em um primeiro momento, foi visto como um filtro, como bem destacou o Osmar, de admissibilidade, quantitativo e qualitativo. Porém, a repercussão geral, ela foi criando eu posso colocar para vocês de forma bem objetiva, ela foi criando contornos próprios na sua operacionalização no Supremo Tribunal Federal. Eu diria para os colegas que, no meu modo de entender,
Hoje a repercussão geral é um grande método de gestão processual. O presidente do Instituto Brasileiro de Direito Público ressaltou que a demora da tramitação processual não é um entrave da atualidade. De acordo com ele, faz tempo que a realidade é essa. Isso leva o cidadão a lidar com uma espera angustiante. Há uma grande preocupação com a suspensão dos processos. Toda vez que tem uma suspensão, é uma crise no processo. Porque, no fundo, o processo é um método para a resolução de um conflito. E quando se suspende, no final das contas, o cidadão que espera aquela prestação jurisdicional não está recebendo. Então, nós temos que rediscutir essa questão da suspensão por prazo indefinido, porque se espera a definição da tese pelos tribunais superiores e há uma massa imensa de processos que fica paralisada. Precisamos repensar e criar mecanismos para tentar dar uma prestação jurisdicional célere ao cidadão. Outro foco do seminário: os precedentes vinculantes, fazenda pública e a prevenção de litígios. Excepcionalmente, um julgado de tribunal, diante de uma ação ou recurso, precisa criar uma tese nova para dar a solução para aquele caso concreto. Quando isso ocorre, aquele julgado de tribunal não é um mero julgado, ele passa a ser um precedente, porque ele criou uma tese jurídica nova. E por que há tantos conflitos que acabam na justiça? Quais as formas mais eficazes de reduzir as litigâncias no volume? A realidade brasileira é única no mundo. Na quantidade de processos que nós lidamos no dia a dia, isso é uma grande dificuldade também vivenciada pela advocacia pública, né? Então, o sistema de precedentes brasileiros, ele tem uma grande missão. E acho que todos juntos temos que debater para que ele cumpra o objetivo final, que é de uniformizar a jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, como diz o artigo 926. Há dados referentes às ações dentro da realidade brasileira, de que 51% dessas ações dizem respeito a entes públicos, portanto, políticas públicas, fazenda pública e precedentes vinculantes, mas que devem encontrar um modelo de prevenção desses litígios. Por que eu estou trazendo isso? Porque essa prevenção, ela não vai se dar por obra e graça do Supremo Tribunal Federal, nem do Superior Tribunal de Justiça. Essa prevenção vai se dar nos conflitos judicializados, sim, numa perspectiva de 11%, 12% dos processos judicializados, podendo chegar a 20%, 25%, 35% em toda a justiça brasileira. Mas ela vai se dar por aquilo que o Código de Processo Civil recomenda, determina, que é a mediação e a conciliação pré-processual ou extraprocessual.